Não, ainda não. Deve tá conectando. Agora. Por exemplo, agora estamos ao vivo. Epa! E aí, entramos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, Leandro. Então, estamos aqui hoje na página Música Antiga para iniciar esses projetos de live. A Arte nos une, e esse é um projeto piloto que nós estamos tentando fazer aqui. Gostaria de receber comentários e perguntas. A gente não vai poder responder todas, mas a gente vai poder tentar responder o máximo. Então, a gente teve a ideia, o Tomás teve a ideia, né, de fazer essa live juntos, para a gente começar a interagir, mesmo que em distância, né? Opa! O Tomás, você mora no Rio, né? Moro no Rio, moro aqui na cidade do Rio. Então, moro em Niterói, nós estamos bem distantes mesmo. Tá. E então, como eu sou aqui do Música Antiga, nós estamos na parte do Música Antiga, eu sou o Leandro Mendes. Para você deve aparecer Leandro Aldebaran, porque o meu Facebook é Aldebaran, e eu tive que associar pelo meu Facebook. E então, eu sou Leandro Mendes, eu sou integrante do Música Antiga desde 1983. Eu tinha 17 anos quando eu comecei. Então, a minha caminhada, eu cresci, amadureci, envelheci fazendo música medieval renascentista. Eu fiz faculdade já sendo músico profissional, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Então, eu fiz faculdade de música, com bacharelado em canto, depois eu fiz licenciatura, e eu fiz mestrado em ciência da arte e fiz doutorado em literatura comparada. E o meu principal instrumento, para quem me conhece aí, que deve, se tiver alguém que me conheça e está na live, eu sou flautista, mas eu fiz a faculdade de canto, então eu alterno o canto com a flauta. Mas assim, o instrumento, assim, se você me pedir, Leandro, tira uma música para mim, vê que é flauta. Flauta. Certo. Né? Claro que eu sou músico, né? Então eu toco piano, eu toco teclado, eu toco um pouco de violão, eu toco todos os instrumentos de sopro da Renascença e Idade Média que você pode imaginar, mas se você pedir, vamos tirar alguma coisa de ouvido, eu vou tocar flauta. Com certeza. Porque é um instrumento que eu domino e que me domina, né? Que está dentro de mim. Claro, é o instrumento que é o instrumento que eu consigo expressar a minha alma, digamos assim. Uhum. E aí fala um pouco de você. Tem umas pessoas aqui falando. Vamos lá. Fala aí, Tomás. Se apresenta. Com certeza. Aproveitar para dar as boas-vindas a todo mundo, né, que está nos assistindo aqui. Agradecer ao Leandro por estar sendo o host dessa live aqui na página do Música Antiga da UF, né? E a gente, como você mesmo colocou, né, Leandro? Esse é um piloto que vai, com certeza, gerar aí toda uma linha de atuação para os próximos, enquanto durar esse período de isolamento social, né? Como a maioria das pessoas sabe, a gente vive um período em que as agremiações elas estão proibidas em função do estado de calamidade pública. Então, ou seja, concerto, shows, apresentações estão fora do menu por enquanto. Mas a gente, como sempre, né, acho que a própria história da música, a própria história da arte, ela sempre mostra o quanto nós, artistas, precisamos ter essa capacidade de inventividade, de inovação, de reinvenção, para que porque a arte ela acaba sendo etérea, né? Sim, então, sim. Muitas coisas a gente já teve 2 guerras mundiais, a gente já teve períodos terríveis no século XX de guerras regionais, e de alguma maneira, depois que passa tudo, uma das coisas que inclusive vem até como uma espécie de cura, né? Porque traz união, e é por isso que a gente tem a arte nos une, né? Que é esse projeto do nosso Centro de Artes. Então, faz todo esse sentido. Desculpa, falando um pouquinho de mim, porque senão eu não me apresento. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Tomás Soares, e desde janeiro de 2017 eu ocupo a posição de primeiro violinista do Quarteto de Cordas da UF. Quarteto de Cordas da UF, para quem não conhece, eu espero que tenham pessoas que não conhecem, mas
enfim, é um grupo que já existe há 35 anos, né? E é um grupo que tem uma atuação muito expressiva ao longo dessas 3 décadas e meia, com a performance da música tradicional para quarteto de cordas, mas, sobretudo, a música brasileira para quarteto de cordas e a música latino-americana também. Claro. Né? Falando um pouquinho da minha formação, eu sou... Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar onde eu nasci, né? Você não é carioca, não é carioca? Não sou carioca e nem fluminense. Eu sou nascido na cidade de Uberlândia, que fica no estado de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Atualmente é a segunda maior cidade do estado. E é uma cidade bem peculiar no sentido da música, porque ela congrega 2 instituições bem relevantes ali naquela região, que uma é o Conservatório Estadual de Música Cora Pavan Caparelli, que foi onde eu comecei meus estudos musicais, e a Universidade Federal de Uberlândia, que possui hoje em dia um Instituto de Artes que tem a parte de música, né? Claro. Falando uma curiosidade que talvez, não sei se você sabe, Leandro, mas eu venho de uma família de músicos antigos. Ah, né? De medieval renascentista? De música medieval renascentista. O meu pai, né, compositor Calimério Soares, era professor da Universidade Federal de Uberlândia. Ele era músico antigo, tocava cravo, tocava todas as flautas, lá em casa tinha crumhorn, sabe? E sempre esses sons tiveram sempre muito fortes, muito arraigados à minha infância. E a minha mãe toca então você é um traidor, né? Cara, mais ou menos, mais ou menos. Assim, eu diria que a música antiga, ela tá no meu sangue, né, há muito tempo. E, assim, acabou que, eu acho que foi um pouco, é muito engraçado até falar sobre isso, porque os meus pais tocaram muito música antiga na década de 80, e aí, logo no início da década de 90, meu pai se afastou da universidade para ir fazer o doutorado na Europa, e aí essa parte foi ficando um pouco mais adormecida, vamos dizer assim. E foi exatamente nessa época que eu comecei a estudar violino, entendeu? Tá. Aí, enfim, vim aqui para o Rio, estudei com o professor Paulo Bozizio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a nossa coisa... Com Bozizio? Com Bozizio. Que você entrou no lugar dele depois, né? Olha, acaso total do destino. Eu jamais imaginava que um dia eu ia ocupar a posição que outrora foi ocupada por ele. Do seu professor, Do meu professor, exatamente. Depois disso, de 2014 a 2016, eu fui para os Estados Unidos, para a cidade de Chicago, e lá eu fiz meu mestrado em música, em performance do violino, com 2 professores. Eu estudei com a Almita Vemos, que foi aluna de Lois Pessinger e Misha Mishakov, e eu acho que talvez os violinistas que estejam assistindo possam ficar curiosos. E depois eu estudei também com Shmuel Ashkenazi, que foi primeiro violinista do Quarteto Vermeer, que foi um quarteto também institucional da Universidade do Norte de Illinois, e um quarteto que atuou por quase 40 anos, inclusive tendo o Ashkenazi como primeiro violino. Então, meio que as coisas foram acontecendo. Aí eu volto para o Brasil, pintou essa oportunidade de passar a fazer parte do quarteto de cordas da UF, né, que para mim foi uma honra e é uma honra, e, na verdade, é um grande desafio profissional. Né? Não tem Sim, dúvida. Só fera, hein, Tomás? Só fera, hein? Ah, obrigado. A gente vai, como diz o outro, né? De um cadinho em cadinho, a gente vai chegando lá, né? Ou vai tentando, pelo menos. Eu queria falar que já tem gente falando, tem o Ivo, tem a Aurora, ó, tem Drica, Paulo Roberto, Cris Melo, Maiara, Regina, Lilian, Davidson, lá de Portugal, deve ser, né? Luciana, Cristina Agostin, e a gente daqui a pouco vai abrir para perguntas. Então, nosso objetivo aqui é falar dos bastidores dos nossos programas. Mas você falou uma coisinha interessante ali que eu queria fazer um gancho, que eu acho que é importantíssimo para a gente, a gente que faz arte. Uhum. Nesse momento de pandemônio, né, que nós estamos, nem uma pandemia, um pandemônio que a gente está vivendo aqui, dependendo do contexto, o que é que a gente tem para fazer a não ser arte? A gente vai o quê? É Netflix, é Prime,
é ouvir música, é cantar, é dançar, é interagir. A nossa diversão é o quê? É arte, é live uma atrás da outra dos músicos famosos, sertanejos, e André Bocelli, e vai ter Lady Gaga, e vai ter Elton John. Então, a importância da arte em todos os momentos da nossa vida, a gente não pode nunca deixar isso morrer ou esquecer e deixar que o artista, que o músico, que o ator, que o cantor, que o compositor, que o poeta, que todo mundo que mexa com arte seja massacrado. Nós somos importantíssimos, os artistas são importantíssimos nesses momentos, em todos os momentos. A gente tem que ter isso claro na nossa mente, tá? Fica o meu recado aí. Não, e assim, eu endosso completamente o que você está dizendo, e ainda acrescento o seguinte, na verdade, eu acho que a arte, ela é lógico, eu acho que ela deve ter, né? E claro, minha opinião não é absoluta, mas eu acho que ela deve ter como princípio todo um desenvolvimento, né, da faculdade humana, da apreciação, da experiência estética, né? Sim, e eu acho que num momento como esse, que é um momento que grande parte das pessoas, né, na verdade, assim esperamos, né, que a maior parte das pessoas realmente tenham que se resguardar o máximo possível dentro das suas casas, a maneira que a gente encontra de passar o tempo que não seja, sei lá, limpando, varrendo, arrumando, comendo, né, comendo, consertando e assim por diante, uma delas que realmente está se mostrando essencial é o contato com a arte. Exato. A gente tem contato com a arte. Tem contato com a arte e, assim, você está ouvindo rádio passando roupa. Você pode estar ouvindo, independente de qualquer estilo ou linguagem musical, que a gente, inclusive, tem essa missão, né, Leandro? Nós que trabalhamos com formas de arte que não são mainstream, né? Exato. A gente tem essa missão de realmente mostrar para as pessoas que o que a gente faz é tão próximo delas quanto aquilo que elas recebem nos grandes veículos de comunicação de massa. Sim, eu vi um comentário aqui, a arte salva, a arte fazendo as pessoas sorrirem, a arte é o que nos traz equilíbrio. Eu estava vendo o André Bocelli lá em Milão, né? Uhum. Todo mundo aqui em casa se emocionou. Porque não tem como. Só a arte pode tocar a nossa alma. Só a arte tem o dom de transportar a gente para o passado. Uma música que a gente ouviu com 15 anos, a gente ouve aquela. E a gente estava, por exemplo, tem um ambiente com um cheiro específico. Quando a gente ouve aquela música, aquele cheiro volta na nossa narina. A arte tem esse poder de emocionar, de transportar a gente. Então, a gente tem que trazer, a arte é fundamental para nossas vidas. Então, por isso que nós estamos aqui, porque a arte nos une, estamos unidos aqui hoje, eu e você, nesse momento de arte, e vamos citando aqui outras coisas, vamos falando do nosso trabalho, que é o objetivo aqui hoje, né? Mas eu tô arrepiado aqui com os comentários, eu tô doidão aqui. Eu também tô super arrepiado aqui. A Aurora Neiva, por exemplo, falou: a arte é o que nos traz equilíbrio. A Juliana Amaral, nossa queridíssima Juliana Amaral, nossa coordenadora de música, chefe. Ela disse: a arte é a forma pela qual estamos conectados nesse momento, né? Sim, e é exatamente isso, né? Porque aquela coisa, não dá, por exemplo, para nós que somos artistas, falarmos no WhatsApp com cada pessoa que a gente ama ao mesmo tempo, é impossível. Mas quando, por exemplo, hoje de manhã eu fiz esse exercício, eu estava estudando, né? E que a gente tem que se manter, porque a gente tem o desejo absoluto de que as coisas aos poucos possam retornar, voltar a acontecer, e a gente vai ter que estar preparado para quando esse momento acontecer, para a gente voltar para o palco, voltar a encontrar as pessoas presencialmente, e um desses exercícios é a gente se gravar realmente simulando, né, uma performance musical. Né? E assim, para concluir, para a gente fechar, né, esse momento catártico. Esse momento emocional. Emocional e catártico, falando sobre arte, né? Só para dizer que realmente, assim, a arte, ela realmente é um alimento que nutre a nossa alma, né? E eu queria citar as palavras daquele maravilhoso cantor, o Bob McFerrin, que é um cantor que eu adoro, que ele diz o seguinte em relação à música. Eu acho fenomenal essa citação dele. Ele fala que a música é a maneira possível mais próxima
da gente tocar outra pessoa. Porque o som que cada um de nós músicos produz, ele entra pelo ouvido da pessoa. E lá dentro do ouvido da pessoa, ele é transformado em sinais cerebrais que são interpretados pelos ouvidos e a gente entende como o som. Então, se você pensar, talvez não existe uma forma física, porque o som ele é físico, né? Ele é uma onda mecânica, não existe forma física de você tocar a pessoa mais próxima. Né? Não é à toa que uma divisão mais recente da música, que é a famosa musicoterapia, né? Que Sim. inclusive é o estudo da música no sentido de trazer alívio para doenças crônicas ou de tentar fazer a pessoa reacender uma parte do cérebro que eventualmente sofreu algum dano e assim por diante, né? Então, só fechando essa parte, deixar essa reflexão. É a maneira possível mais próxima da gente tocar uma pessoa. E o mais interessante é que se a música ela é bem feita, a música se ela é bem feita, não é? Estou falando música mal feita, né? Porque tem muita música mal feita. Se a música ela é bem feita, não importa a língua que ela é cantada. Sim. Porque se ela é bem feita, você vai se emocionar, ou vai se te irritar, ou você vai ser tocado nos seus sentimentos, independente da língua, porque a língua é a música. Sim. É a língua que toca o seu sentimento. Não importa se é alemão, se é francês, se é português, se é árabe. Não importa. A língua que está sendo falada é a língua musical. Então, essa língua musical, ela é a língua universal que vai falar com você, Sim. na sua alma. Isso que é o mais importante que a gente tem que trazer aí, né? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Falando um pouco... Leandro, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Final de temporada, a gente está pensando no próximo ano. Esse é o estudo de caso que a gente quer mostrar para as pessoas hoje. Aí, a nossa chefia imediata chega com as datas dos nossos concertos. Como é que você começa, como membro integrante do Música Antiga, a preparar? Ou como é que qual é a dinâmica de trabalho de vocês? Como é que vocês começam a pensar numa temporada de concertos? Na verdade, a gente tem uma dinâmica assim, por exemplo, a gente já vem pensando, a gente pode fazer esses temas, a gente pode fazer ou um compositor, ou temas, o amor na França medieval, ou a mulher na Alemanha, sei lá. Assim, a gente já tem que ter essas ideias. Essas ideias são embasadas dentro de uma pesquisa, né? Porque a gente não pode simplesmente inventar uma coisa e não tem um link musical, né? Claro. Então, alguma coisa que a gente tocou, alguma música que a gente tocou antes, essa música fala sobre Amaryllis, então a gente vai fazer todas as músicas que falam de Amaryllis. Ou tem aquele compositor, Lope de Vega, que ele tem um tema único que a gente pode juntar. Então, a gente tem essa ideia inicial. Então, a partir daí, a gente parte para a pesquisa histórica e a pesquisa técnica musical, né? Então, ela vai partir à procura de partituras. Algumas coisas a gente já tem acumulado, o que a gente não tem, a gente tem que ou comprar PDFs, ou pedir para alguém mandar trazer, e a gente vai acumulando. Então, para a gente ter um repertório de 15 a 20 músicas, a gente lê mais de 100. A gente vai lendo aquilo, vai descartando, essa eu gostei, essa eu não gostei, a gente vai amarrando aquele repertório dentro do que a gente quer, do que a gente toca, dentro daquela ideia inicial. Vamos fazer esse tema. A gente sempre tem uma temática. A gente nunca faz, vamos juntar um monte de música aí. Não, a gente tem uma temática. Certo. E aí a gente vai ajustando essa temática às nossas possibilidades. Claro. Por exemplo, porque você violino, viola... violino, viola e violoncelo. Exato. Nós temos um quarteto de flauta, temos 2 a 3 violas da gamba tocando juntos, temos vozes, mas somos os mesmos que tocamos tudo isso. Então a gente não pode, por exemplo, passar a ter músicas a 7 vozes, a 6 vozes. A gente tenta, no máximo, fazer a 5 vozes. O melhor seria 4 vozes. Então a gente tem que pegar desse repertório, dessa linha, dessa ideia inicial, Sim. pegar repertórios que tenham 4 vozes, 3 vozes, e aí a gente vai juntando isso, vai lendo, vai amadurecendo. A gente define, nós temos
20 músicas. Sim. E a gente vai trabalhando as músicas, vai trabalhando. Algumas funcionam, outras não funcionam, a gente vai descartando, a gente vai inserindo outras, e a gente tenta montar, né, a tempo. Mas, na verdade, o público... Eu vou falar uma coisa que não devo falar aqui. Na verdade, o grande experimento é na hora. Sim. A gente senta para tocar, a gente vai experimentar o que a gente fez. Porque no ensaio, a gente tem uma noção. Então, na hora que a gente vai ver. E de um concerto para outro, amadurece 80% aquela música, que ela estava um pouco crua às vezes. E, entendeu? Mais ou menos é isso. Não sei se deu para entender, se eu falei muita coisa. Não. Eu acho que é super pertinente o que você colocou. E, na verdade, eu tenho três observações para fazer do que você falou, até que abrem alguns leques para discussão. A primeira é a parte de material, né? Eu acho que é importante a gente lembrar as pessoas que o repertório que vocês fazem é um repertório que, pô, qual é a peça mais recente? A peça mais recente que vocês tocam foi composta quando? Só, assim, pensando por alto. 1600 e pouco. Pois é. São aí. Deixa eu falar uma coisa, Tomás. O pessoal está fazendo pergunta aqui. A gente vai abrir para pergunta daqui a pouquinho, tá? A gente vai responder as perguntas. Não, com certeza, tá? Com certeza. Inclusive, até uma coisa operacional que a gente. Que é um bastidor nosso aqui dessa live, né? Aqui no nosso grupo, o nosso assessor de mídia, ele acabou de dizer pra gente que caso haja alguma pergunta durante a live, eu passo para vocês aqui. Então eu tô de olho aqui. Tá. Eu não tô olhando, Pois é, então eu vi que ele escreveu isso aqui, eu falei, bom, vou deixar aqui ligado, e aí qualquer coisa, então a gente conta com ele, com certeza, para ir. Isso. A gente vai abrir para pergunta. Agora vamos ouvir o Tomás, assim, então, como é que é a produção de um concerto no quarteto de cordas dentro da sua estrutura, né? Porque você tem uma estrutura. Claro, não, com certeza. Mas até antes de responder isso, só para fechar essa questão, então, esse primeiro leque que eu estava falando sobre a coisa do material, né? Para a gente é desafiador, e assim, até fazendo um paralelo com a nossa atividade no quarteto, né? Eu imagino, o quarteto de cordas começou ali, assim, as primeiras experiências, final do século XVII, início do século XVIII, mas a coisa se consolidou mesmo a partir de Joseph Haydn, né? A gente está falando de 1732, o ano que ele nasceu, a produção magnânima dele de 84 quartetos, né? Ele escreveu mais de 9 horas de música para quarteto de corda, sabe? E ele falece em 1809, ele teve uma vida bem longa, né? Com 77 opus de obras estritamente compostas para quarteto de cordas. Produziu muito, né? Produziu extremamente, só que ele foi um dos pioneiros, né? Aí depois dele vem Wolfgang Amadeus Mozart, vem Ludwig van Beethoven, e aí a coisa se alastra, Franz Schubert, e aí a gente tem a nossa produção nacional, orgulhosamente nacional brasileira, de música para quarteto de cordas. O nosso querido Heitor Villa-Lobos, Cláudio Santoro, a gente tem Alberto Nepomuceno, que é até antes de Villa-Lobos, e assim por diante. Para você encontrar esse tipo de material, muitas vezes, a gente tem que fazer um trabalho quase que de arqueólogo, né? Mesmo, por exemplo, eu tenho um conhecido, um amigo, que ele fez uma pesquisa sobre um compositor que inclusive faleceu na cidade de Niterói, chamado Octávio Meneleu Campos. Octávio Meneleu Campos, ele era violinista também, né? Ele faleceu, se não me engano, em 1919, né? Aí na cidade de Niterói. E ele 1918, se não me falha a memória. E o Meneleu Campos, por exemplo, ele tem 4 quartetos de corda que inclusive foram gravados. Não vou dar spoiler de quem gravou, não foi a gente, infelizmente, mas foi um pessoal muito maravilhoso, muito competente que gravou, e isso tá para sair em algum momento, se já não saiu, né? Mas, por exemplo, um tipo de trabalho desse, você tem que ir lá na Biblioteca Nacional da Divisão de Música, sabe? Falar com a Elisete Gino, que é a maravilhosa chefe lá da Divisão de Música da Biblioteca Nacional, e você vai lá dentro, naquele cantinho, naquela sala, daquele arquivo,
que tem aquele material lá que foi eventualmente doado por um familiar ou por alguma instituição, e aí você faz um trabalho quase de arqueologia mesmo, de tentar fazer a coisa voltar. Eu imagino que muitos de vocês da música antiga, né, vocês devem fazer muito isso. A Biblioteca Nacional é uma mina de ouro, né? Tem muita coisa ali que a gente pode garimpar ali, pesquisar e fotocopiar, é bem legal. Eu acredito que para vocês também, né? Como você falou. Não tem dúvida. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, né? E eu acho que eu até vi aqui de rabo de olho nos comentários alguém falando da coisa. Uma pergunta, né? Que a gente que é super pertinente ao que a gente está falando. Você precisa, por exemplo, rearranjar músicas? Eu acho que no música antiga vocês devem fazer isso muitas vezes, né? Vou responder. Você pediu para você dizer o nome do compositor que faleceu em Niterói? Octávio Meneleu Campos. Não, o Ivo perguntou, a gente não rearranja, a gente arranja, porque não tem arranjo. Não tem arranjo. Sim. O máximo que a gente faz é respeitar o soprano, contralto, tenor e baixo. Não, com certeza. E a gente faz o arranjo completo, a gente tem que fazer o arranjo, não tem nada pré-pronto, nada. Então, na verdade, se a gente for pensar que o que a gente faz, a gente como intérprete, é uma recriação da criação de outrem, né, de um compositor ou compositora, né, no caso de vocês, se subdivide em duas etapas. Vocês têm uma recriação da partitura, e aí, a partir dessa recriação da partitura, vocês têm a execução musical de vocês. Muitas vezes, por exemplo, a gente recebe uma partitura que ela está em manuscrito, ela está em facsímile, então muitas vezes a gente tem que fazer uma edição para a partitura moderna, para facilitar a leitura, e depois a gente lê exaustivamente com instrumentos aleatórios, depois a gente vai arranjando, essa voz aqui fica melhor na viola, essa voz aqui fica melhor assim, então a gente vai arranjando. E com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo. E esses arranjos, eles vão se transformando durante a temporada também. Ela não fica engessado. Sim. Eu acho que, em relação ao quarteto, é mais difícil essa transformação. Ela é mais firme. Ela com certeza é mais firme. Até porque isso é uma coisa muito curiosa de dividir com as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Na verdade, historicamente se atribui a Joseph Haydn como o Papai Haydn, né? Muita gente fala, o Papa Haydn, né? Exatamente. E realmente sim, porque ele foi a pessoa que começou a compor para 2 violinos, uma viola e um violoncelo, sistematicamente, para essa formação. Né? E muitas vezes tendo uma sistemática de construção muito clara. Você tem um primeiro violino que tem a polarização, não totalmente, mas uma polarização das melodias. Você tem um segundo violino que muitas vezes faz dobra de linha com o primeiro, ou muitas vezes ele se une com a viola e faz motor rítmico, né? E você tem um violoncelo que tem uma função, no caso dele específico, muito mais de elaboração harmônica e condução harmônica do que necessariamente temática. É lógico que isso, com o passar do tempo, foi se transformando, e você tem, na própria música de Haydn mesmo, você tem temas, se você pensar, por exemplo, o Quarteto Imperador, né, Op. 76, número 2, se não me falha a memória, você tem um tema e variações no qual todos os instrumentos replicam aquela melodia, que hoje, inclusive, é conhecida como a melodia do hino da Alemanha. Né? Mas então você acha que Haydn ele trabalhou tanto que ele levou um quarteto de cordas a um outro patamar, você acha? Sim, exato. Porque antes o que acontecia? Isso era muito curioso. Por exemplo, Luigi Boccherini compôs muita coisa para essa formação, só que não tinha esse nome. E digamos que ele pensava assim, não existia um padrão composicional, tipo, começa com uma introdução, por exemplo, sempre pelo primeiro violino, ou o violoncelo está sempre mais com uma função de condução harmônica e acompanhamento do que, sabe, era uma coisa um pouco mais aleatória. Ele dava muita importância para o violoncelo, por exemplo, né? Mas isso era um gosto dele. Era um gosto dele, exatamente. E não que isso fosse uma coisa, como é que eu posso dizer, sistemática, entende? Era um pouco mais livre, vamos dizer assim. Mas aí o que acontece? Pegando esse gancho para falar de como a gente começa a preparar um concerto,
voltando àquele mesmo estudo de caso, as datas chegam, temos X concertos na temporada e tal. Como somos um grupo de câmara, a gente, por princípio, trabalha numa dinâmica diferente de uma temporada de uma orquestra sinfônica, né? Uma orquestra sinfônica é um organismo que eu, inclusive, gosto de falar da orquestra sinfônica, porque eu também trabalho em orquestra sinfônica, mas também pelo fato que a orquestra sinfônica, dentro da música de concerto, ela acaba abarcando um número maior de pessoas, até para criar esse paralelo, né, com o que a gente está falando aqui. Simplesmente, na orquestra sinfônica, você tem uma possibilidade de ter uma variabilidade de repertório muito maior, claro, do que um grupo de câmara, até porque o grupo é muito maior, né? E assim, as demandas individuais, elas são múltiplas, mas elas são, digamos assim, mais diluídas ao mesmo tempo. E no caso de um grupo de câmara que toca sem a presença de um condutor, de um maestro ali, ou de uma maestrina, né, contando os tempos, a gente trabalha numa dinâmica muito mais espectral, vamos dizer assim, né? A maneira como a gente ataca cada nota, a maneira como a gente usa o nosso vibrato, né, que é um recurso expressivo mais recente, e assim por diante, tudo isso é muito determinante na construção de uma performance. Então, pensando assim, a título de quantidade de repertório é diferente de vocês, porque a gente, na verdade, acaba concentrando os nossos esforços numa linha de repertório um pouco mais restrita, até porque a gente quer realmente puxar dali o máximo que a gente pode em termos de expressão artística. E assim, nos últimos anos a gente tem adotado no Quarteto de Cordas da UF uma visão de programação que se divide basicamente em 3 grandes linhas, né? A nossa temporada ela tem que ter elementos de tradição, porque o que a gente faz vem de uma tradição, conforme já falado, de mais de 200 anos. Ela trabalha também com transmutação, e eu gosto muito de usar essa palavra transmutação, porque ela na verdade, eu acho que a gente, enquanto músico contemporâneo, vivo, com sangue correndo pelas veias, e doido para essa pandemia passar, a gente tem uma função também de, como artistas, procurar ver o que está acontecendo à nossa volta. Sim, ser pertinente, né? Porque, afinal de contas, a gente faz isso também para alguém, a gente faz isso para um público enfim, que nos sustenta e que nos prestigia. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa capacidade de introspectar isso, né? De tudo isso que a gente observa e que a gente lê sobre a vida, né? A gente enxerga sobre a vida e a gente tenta levar isso para as pessoas dentro da forma de arte quarteto de cordas. Só para citar um exemplo das nossas últimas temporadas, a gente teve o privilégio de tocar um arranjo do Bohemian Rhapsody, do Freddie Mercury. Então, e a ideia foi exatamente o quê? A gente viu ali que tinha o filme do Queen super em evidência e tudo, e a gente quis prestar esse tributo a essa banda inglesa e principalmente ao Freddie Mercury, né? E acho que nada melhor do que isso, do que a gente ter um arranjo feito para quarteto de cordas que mostra o quarteto de cordas ali na essência, que é esse som que encanta que encantou e que encanta tantos compositores ao longo aí desses últimos 3 séculos. É importante que você, uma coisa, primeiro usar um gancho desse, né, de um filme popular, de um cantor ultra mega popular, de uma banda ultra mega popular, sim, e trazer para a música erudita, sim, e para poder fazer essa ligação, porque as pessoas, de modo geral, têm uma divisão, música popular e música erudita, e não entende que música erudita já foi popular também. Quando ela surgiu, ela era popular. Sim, ela era mais difundida. E é interessante a gente pensar também que, assim, essa música... que, na verdade, essas fronteiras que acabaram sendo criadas pelo próprio mercado fonográfico, né? Acho que nem cabe tanta gente entrar nisso, mas é importante a gente dizer o seguinte, que, por exemplo, quando a gente ouve uma obra de Schubert, por exemplo, que aí quando você vai olhar lá na partitura está escrito alla zingarese, que significa, né, a forma cigana. Ele não encontrou aquilo dentro do Schönbrunn, em Viena. Ele encontrou aquilo na rua, nas caravanas dos ciganos.
No popular, né? No popular. E ele trouxe isso para a música dele, ele introspectou e colocou isso na música dele, e essa música passou a ser tocada nos salões da corte. Né? Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que as pessoas, quando veem um concerto do Quarteto ou o concerto de música antiga, não compreendem a magia que acontece. Nós também não temos um regente. A gente tem, por exemplo, uma pessoa que ensaia, que é um de nós. O Mário ensaia, ele dirige o ensaio. Pode ser eu, mas de modo geral, ele dirige o ensaio. Mas na hora do concerto, nós não temos o Mário regendo. Então, como é que a gente faz as entradas corretas? Como é que a gente faz as pausas corretamente? Como é que a gente termina uma música junto? Né? Como é que é isso? Isso vai do olhar, e isso vai também do entendimento melódico, porque a gente toca aquilo tantas vezes, a gente lê aquilo tantas vezes, que aquilo fica orgânico. Então, a melodia vai chegando numa certa hora que eu sei, eu não preciso olhar para o Mário muitas vezes, nem para a Virgínia, nem para a Sônia, nem quem estiver tocando comigo. Eu sinto dentro de mim, eu sei que aquilo, é a minha alma, é o meu coração que sente, é o meu ouvido musical que a gente vai andando junto, e a gente para junto. Claro. Essa é a magia que acontece, porque se a gente tiver que se olhar a cada nota, vai ser um saco. Não, e ficaria uma coisa muito árida. Sem dúvida exatamente. Alguma. Então, essa magia da audição e da sensação musical é que tem que ser desenvolvida para que você possa ter essa música que sai organicamente de você, que entra organicamente, que sai organicamente de você e que soa organicamente para a plateia. Com certeza. Com certeza. E assim, e é interessante a gente pensar que, por exemplo, ainda falando da questão da elaboração, né? Eu estava falando da transmutação, né? Alguém perguntou quem fez o arranjo. Foi um maravilhoso arranjador, Oswaldo Carvalho, violinista recém-aposentado do Teatro Municipal. Do Bohemian Rhapsody. Do Bohemian Rhapsody, O Oswaldo, ele é formado em composição e regência pela Escola de Música da UFRJ, é arranjador experimentadíssimo há muitos anos, e ele me presenteou esse material e falou, olha, pode tocar o quanto você quiser, fica à vontade. Era inédito. Sim, esse arranjo a gente... Assim, na verdade, se não me engano, o Quarteto da Guanabara já tinha tocado esse arranjo, mas muito tempo atrás, né? E aí, inclusive, acho que até no próprio SoundCloud do Oswaldo tem uma gravação deles, que é bem legal. E aí ele falou, olha, mas não tem sido muito tocado por aí. Cara, a gente tocou esse arranjo nos últimos ano e meio aí, cara, pela 30 vezes, assim, por baixo, sabe? Por baixo. E sempre o pessoal gosta muito porque é basicamente o quê? É uma canção popular, né, do Queen, super conhecida, que simplesmente entra, a gente veste a roupa do quarteto nela e ela soa. Ela acontece. Exatamente. E a segunda coisa, o terceiro gancho desse tripé de linha de programação nosso é a contemporaneidade, né? Eu acho que é importantíssimo, ainda mais para um grupo institucional como o nosso e como os nossos, né? Mas, claro, mais o quarteto que tem na sua própria condição existencial essa missão de interpretar os compositores de hoje em dia, a gente tem que levar para o nosso público a música que é composta agora, né? A gente tocou num concerto uma peça do compositor lá de Campinas, o Marco Padilha, que foi assim uma experiência incrível estética, eu acho, para nós performers, mas também chama Deprecabitur, o nome da obra. Um palavrão, hein? Deprecabitur. Até uma palavra difícil de se tocar, de se falar, né, o nome. Mas é uma peça que ele usa uma escrita assim, bem experimental, que flerta um pouco com pontilismo, né, completamente pós-tonal, mas eu acho que assim, se você fosse, por exemplo, você que não é acostumado com a linguagem, vai assistir, você vai falar... Caraca, mas pô, um negócio sem pé nem cabeça, não tem nenhuma melodia para você cantarolar, apesar de que tem. Só que é lógico, como é uma obra contemporânea, como a arte andou muito, muitas vezes isso acaba ficando diluído, né? Do mesmo jeito que você pega a arte abstrata, você vai falar, mas peraí, isso aqui é uma cabeça de alguém ou é o que você enxergar,
né? E é uma coisa subjetiva. É o que você sente, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa... Fala. Não, imagina, e aí só concluindo, a ideia, então a partir dessa ideia de tradição, transmutação e contemporaneidade, a gente elabora os nossos programas, né? E assim, a gente sempre, essa decisão é sempre uma decisão conjunta dos quatro, né, do quarteto. Às vezes eu proponho uma peça que tem alguma linha específica, às vezes o Biratan Rodrigues, que é o outro violinista do quarteto, ele propõe alguma coisa, né, e os outros membros do quarteto também, o David Tio, né, quando o nosso querido Nairan Peçanha estava com a gente também, enquanto ele tocou com a gente, o Nairan é um cara, primeiro que ele, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma das aquarelas pintadas por ele. Não. Nairan é um artista, além de um exímio músico, exímio violista, é um artista visual, olha, que é uma pena que não foi revelado, assim, não foi tão revelado. Porque ele virou músico antes. Ele virou músico antes e foi super bem sucedido, tocou no quarteto, tocou na Sinfônica Brasileira, mas o Nairan, então por causa disso, o Nairan tem um conhecimento de arte visual, por exemplo, que, cara, eu lembro que, assim, cada intervalo nosso do quarteto, ele ficava ali, começava a falar, eu vou beber aqui da fonte, porque isso me inspirava a ir buscar sobre, e a ler mais sobre cubismo, ou sobre o impressionismo, e assim por diante. Né? Uma coisa interessante que eu vou perguntar para você, vou falar do música antiga, vou perguntar para você, para a gente poder abrir para perguntas, que está rolando umas perguntas aqui já, e nós estamos aqui há 40 minutos. Uhum. Uma coisa interessante que acontece no quarteto, que eu acredito, que você tem allegro, presto, allegretto, largo, você tem um andamento definido pelo seu compositor. Né? No música antiga, nós não temos isso. Na música antiga, nós não temos isso. Às vezes, nós temos o compositor. Né? Porque muita coisa é anônima. Então, isso pode ser um problema, às vezes, mas às vezes também é um ganho, porque você tem liberdade de fazer aquela música lenta e fazer aquela música de forma rápida, dependendo do que a gente sente, do que a letra está dizendo. Claro. Então, mas então vai do nosso trabalho, do nosso feeling, do nosso conhecimento de música medieval renascentista, a gente tem essa liberdade de poder, essa música aqui, vamos fazer ela um pouco mais andada, e essa música aqui a gente vai fazer um pouco mais lenta. Então, nesse ponto, a gente não é engessado. A gente é completamente livre. Dá mais trabalho, porque a gente tem que ficar testando, se funciona rápido, se funciona lento, se funciona meio lento, entendeu? Já no quarteto, você tem isso tudo já pré-feito, não? Isso já, com certeza, isso já fica muito mais fechado, até, por exemplo, porque se o compositor escreve allegro aperto, ou allegro vivace, existe uma faixa de andamento que você deve buscar. Mas para nossa sorte, por isso que eu gosto de usar essa palavra faixa, é uma faixa de andamento que permite que a gente possa exercitar a poética de uma maneira ligeiramente mais livre do que ser aquela coisa absolutamente metronômica. Por exemplo, por tradição interpretativa, né? Isso da tradição de interpretação. Um segundo tema da forma sonata de primeiro movimento, se ele tiver aquele caráter mais cantabile, né? Aquela coisa mais melodiosa, você pode, por tradição, pegar o tempo, às vezes, ligeiramente mais lento do que aquele que você instituiu no primeiro tema, que por tradição deve ser um tema de um caráter mais marcial, ou de um caráter mais dançante, alguma coisa assim, né? Isso naturalmente, é lógico que são as minúcias que a gente pode trabalhar. Você usa metrônomo? A gente usa muito metrônomo. A gente usa metrônomo tanto no estudo individual, né? Claro, eu uso, e eu tenho certeza que os outros colegas do quarteto também, mas a gente procura usar o metrônomo nos ensaios, porque exatamente para exercitar toda essa habilidade de ensemble, de você desenvolver o senso de pulsação interna, né? E aí uma coisa que eu queria falar, eu até tô com material aqui para mostrar para o nosso público, que é o seguinte: uma das coisas que, pegando um gancho daquilo que você tinha falado sobre o fato de como que vocês se orientam, né? Você tem ali o Mário, né, às vezes conduzindo ensaio, ou você, ou outro integrante, mas muitas vezes, lógico, chega na hora do concerto, isso não acontece.
Uma das coisas que é fundamentais para um quartetista é andar com isso debaixo do braço. Aí eu estou mostrando pro pessoal, e aí olha a grossura do negócio. É pesado, viu? Isso aqui é um compêndio de todos os quartetos de Beethoven. Complete String Quartets aqui do Beethoven. E nesse compêndio, basicamente, você tem o quê? A partitura, que é a partitura onde as 4 partes, se vocês forem observar aí, as 4 partes estão escritas, né? Ao mesmo tempo, aqui por exemplo, está primeiro violino, segundo violino, viola e violoncelo, né? Então, por exemplo, esse aqui é o quarteto Razumovsky número 1, né? Opus 59, número 1. A gente sabe, o violoncelista, por exemplo, ele tem que saber que, para ele começar a frase, do, ré, mi, fá, do, ti, to, to, ri, pó, 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 pó. Ele vai ter que tocar essa frase do tema inicial se orientando pelas colcheias que, segundo violino e viola, estão tocando absolutamente juntos. Ele não pode fazer lá o... Ele tem que ouvir o... Exatamente. E aí, a partir disso, quando o primeiro violino pega ali adiante a continuação da frase, exatamente aqui, o jogo se inverte e o violoncelo, ele se junta a segundo violino e viola. Então, por exemplo, para nós quartetistas, o estudo da partitura, ele é quase tão importante quanto o estudo da preparação individual da peça. Até porque, numa parte, né, essa aqui é uma edição da Henle, da parte primeiro violino, dos quartetos de Beethoven, esse aqui é do Opus 18. Por exemplo, pegando aqui um quarteto que eu já toquei, né? Aqui, por exemplo, além de você ter as arcadas e dedilhados, né? Não sei se vai dar para ver muito claro aí. Você, muitas vezes, você coloca referências de quem tá tocando essa melodia com você, quem tá tocando o tema, ou então quem eu preciso ouvir para tocar com precisão, e assim por diante, né? Então, todo esse trabalho faz parte da preparação para um concerto. Para a temporada. Terminou de escolher o repertório. Qual é o próximo passo agora, bicho? É pegar todo o repertório, encontrar o material, organizar as partes. Aí, normalmente, cada um acaba organizando o seu material. Às vezes a gente compra pronto, às vezes a gente acaba imprimindo e colando, né? Pega no site de domínio público, né? no IMSLP, e copia quando é naturalmente uma obra de domínio público, ou a gente aluga partituras também, isso acontece. Nós aqui no Brasil, a gente tem uma instituição maravilhosa, que é a Academia Brasileira de Música, e a Academia Brasileira de Música, ela tem o banco de partituras. Nesse banco de partituras você encontra obras para diversas formações musicais e, inclusive, no caso de quarteto de cordas, como é um material menor, eles acabam vendendo. Então você compra partitura e partes, né? Para você trabalhar em cima e assim por diante, né? Ótimo. Então, vamos abrir a pergunta? Vamos, porque já temos aí... olha só, tem uma pergunta, tem uma pergunta que você já respondeu, tem uma pergunta geral aqui, que a gente vai responder. Eu vou responder uma pergunta do Música Antiga, Luciana Carine de Souza. Perguntou para o Música Antiga: vocês têm conseguido conversar desde o início da pandemia e imaginar um tema para a pós-pandemia? Olha, a gente... Bom, tá difícil, o negócio tá difícil, a gente conversa, obviamente a gente conversa, mas eu tentei fazer algumas músicas ao vivo, meio que pré-gravado, né, cada um na sua casa, gravando para poder fazer coisas inéditas nessa pandemia, mas eu não tenho conseguido fazer, porque tem dificuldade de algum integrante de me trazer a melodia gravada, então eu estou tentando convencê-lo a fazer isso. A gente tinha uma ideia do pré-pandemia, que era fazer um concerto com os músicos novos, né? E os músicos antigos, né? O Márcio, a Eleonora, a Virgínia, eu e o Mário, e os novos que vão entrar. Então, o pós-pandemia vai ser isso também. Assim que a gente conseguir se reestruturar, né? Que a gente conseguir voltar a ensaiar, a ideia é essa, é fazer um concerto com todos juntos,
apresentando os músicos antigos, né? Apresentando os músicos novos do Música Antiga da UF. Então, a ideia para o pós-pandemia é essa. Não, bacanérrimo. E assim, na verdade, se eu puder me meter, assim, graciosamente, bom, teve a Grande Peste lá atrás, né? Deve ter muito repertório dessa época, não? Deve ter muito repertório de rato, né? Não sei se, por exemplo, vocês poderiam pesquisar alguma coisa nessa linha, né? É uma ideia, Você pode fazer um repertório só de peste negra. Ué, mas por que não? Tenho certeza que o pós deve ter sido interessantíssimo, né? Agora, eu desconheço, mas... responde aí, tá vendo a pergunta? Como nessa quarentena está interferindo no fazer artístico de vocês? Você recebeu a pergunta aí? Recebi, então. A Selene Ferreira, isso. Isso, a Selene Ferreira está perguntando. Como essa quarentena está interferindo no fazer artístico de vocês? Quando tocam, quando se exercitam no instrumento? Acho que esse tempo a sós com a arte de vocês tem sido produtivo de alguma forma para desenvolvimento desse fazer artístico? Olha, eu começo respondendo essa pergunta fazendo a seguinte distinção. No presente momento, nós, enquanto grupos, não podemos nos encontrar, né? Então, digamos que essa dinâmica de trabalho, de você fazer o trabalho coletivo acontecer, os ensaios, né? Inclusive até... eu diria, a parte de elaboração não, isso pode acontecer por videoconferência, como tem acontecido, eu tenho estado em contato com o Bira, a gente se fala, troca ideias, WhatsApp, etc. Só que a parte de realização mesmo, de preparação efetiva para o concerto, que são os ensaios, né? Isso, infelizmente, a gente não está podendo fazer. No entanto, tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, isso faz parte do meu dia a dia, né? Então, por exemplo, esse é o ano Beethoven. Beethoven está completando, dia 17 de dezembro de 2020, 250 anos de nascimento. Ele nasceu em 1770, né? Tem muitos quartetos de Beethoven que o quarteto da UF quer programar para esse ano. Então, o que a gente faz nesse tempo que a gente não pode se encontrar? Lendo. Estudando, analisando, escrevendo referências na partitura, estudando as partes individuais, marcando dedilhados, até porque quando a gente for se encontrar esse material, ele já vai ter que estar trabalhado mesmo, de qualquer forma. Então a gente se mantém assim. Outra coisa que a gente faz, que é uma coisa que normalmente é um pouco diferente do nosso dia a dia, é a gente estudar o repertório do nosso instrumento, né? Se vocês forem, não quero fazer merchandising não, mas já fazendo. Se vocês forem na minha página do Instagram, hoje eu postei um movimento de uma partita de Bach para violino solo, né? Esse é um tipo de repertório que a gente estuda muito na nossa formação, né? A gente procura estudar ele sempre aqui e ali, ao longo dos anos, mas que normalmente, em função do alto grau de complexidade das nossas atividades laborais, a gente acaba não tendo tempo. Por exemplo, as 2 horas que eu gasto para ir para Niterói todo dia e as 2 horas que eu gasto para voltar, que muitas vezes eu aproveito esse tempo respondendo e-mail, estudando partitura lá no ônibus, que fica assim e tal, eu estou aproveitando essas 2 horas a mais que eu não estou podendo ir para Niterói, até porque você não pode nem atravessar a ponte, né? Como a gente está em trabalho remoto, e eu fico estudando esse repertório, porque isso é uma maneira da gente se exercitar no instrumento, manter e aperfeiçoar, inclusive, a nossa técnica e a nossa capacidade interpretativa musical. Claro. Né? Deixa eu falar uma coisa aqui. A Cristina lembrou realmente, em 2018, o Música Antiga fez um programa chamado A Dança da Morte. Então, a gente já falou de pandemia, né? Inclusive, eu acho que a gente vai poder fazer uma sala de vídeo na página da Música Antiga com esse concerto, porque ele foi gravado pelo BNDES e está numa edição muito boa. Então, a gente, qualquer hora, vai botar o link na página da Música Antiga. Quem não teve a oportunidade de ver o concerto ao vivo, a gente vai poder fazer uma sala de vídeo para poder, né? Isso é trabalho nosso, né? A gente replicar o nosso trabalho, atingir mais pessoas, porque uma sala de concerto, você tem, sei lá, 400 pessoas. E numa sala de internet, você pode atingir 1 milhão de pessoas, né? Não, então, mas
Não tem dúvida. Não tem dúvida. Nosso concerto vai chegar. Então, tem uma pergunta aqui para o Música Antiga, depois tem uma outra pergunta para você responder. Beleza. O Música Antiga estava com seleção pública para o quadro do grupo. Houve isso nesse concurso. Imagino que daqui a alguns anos alguns dos membros irão se aposentar. Bom, Henrique. Oi, Henrique, tudo bem? Henrique, fã nosso, lá do Nordeste. Já estivemos pessoalmente juntos. Henrique, fizemos o concurso, temos músicos aprovados. E já temos músicos aposentados. Márcio se aposentou, Lenore se aposentou, Virgínia se aposentou, o Mário vai se aposentar. Então, nós estamos aí na safra, né? Entre safra. Tá? Então, a resposta é essa. Nós estamos com fé e com otimismo que a música antiga vai continuar com novos músicos. Eu vou continuar. Eu ainda sou mais jovem, apesar de ser velho, eu sou mais jovem. Não, com certeza. E isso é extensivo ao quarteto também. A gente teve, né, até aproveitando, a gente teve 2 aposentadorias no ano passado, né? O professor Nairan Peçanha se aposentou. O nosso violista convidado, o Gessé Máximo Pereira, ele agora ele é professor adjunto da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, então ele já não está mais com a gente, né? E o nosso David Tio, nosso querido David Tio, também se aposentou, né? Apesar de ter continuado aí uma parte da temporada conosco também, no caso do ano passado. E assim, a gente está nessa entre-safra que está sendo alargada em função da pandemia. Sim, né? sim. Então a gente espera que isso realmente se resolva o quanto antes, a partir do momento que a gente puder voltar aos encontros presenciais. Tem uma pergunta aí artística, você viu? Tá vendo aí? Sim, estou vendo aqui. O Davidson Branco. Isso. Nosso querido grande Davidson! Uhul! Grande Davidson. Inclusive, fazendo pequena parte, o Davidson ele foi nosso chefe imediato, né, da divisão de música de câmara, até 2018? Foi 2018. Até dezembro de 2018. Fez um trabalho muito bacana conosco. Inclusive foi quem encontrou essas pautas para a gente trabalhar no BNDES e várias outras ações também. A gente tem realmente muita gratidão pelo trabalho dele, sem dúvida. E respondendo sua pergunta, Davidson, é o seguinte, eu acho que, como vocês pensam que será pós-pandemia sob a fruição artística? Os artistas e públicos seguirão os mesmos padrões realizados até aqui? Olha, eu respondo com uma provocação. Será que tudo vai continuar do mesmo jeito? A gente tem a impressão de que não. Então, eu acho assim, até fazendo um paralelo com um vídeo que eu vi recentemente do Leandro Carnal, ele fala uma coisa muito interessante. Um retrato de uma tela de Monet não é você ir lá na frente dela, ficar a 50 centímetros dela e apreciá-la. Não é a mesma coisa. E eu acho que no caso da música, ainda mais da música de performance, eu acho que isso é mais claro ainda. Eu acho que nós, enquanto artistas, a gente tem essa missão nesse momento. Eu acho que a gente nós acabamos, né, nos colocando nessa missão de, enquanto a gente está aí nesse período de isolamento social, a gente realmente tentar levar para as pessoas o máximo de como é que eu posso dizer, de produtos que possam ser, como é que eu posso dizer, interessantes, como a gente está tentando fazer com essa live, quando a gente toca, ou quando a gente faz esses vídeos montados, remotos, e coloca, a gente quer manter a arte performática viva, porque ela, por uma questão óbvia, uma questão necessária, ela não pode acontecer agora. Mas eu acho que, sem dúvida, se a coisa do virtual já tem um papel muito importante na própria difusão do nosso fazer artístico, eu acho que, com certeza, isso, por enquanto, na minha humilde visão, isso nos mantém vivos até isso tudo passar, e a partir do momento que as pessoas se sentirem seguras para sair de casa de novo, para ir num lugar assistir um show, para ir numa sala de concerto assistir um concerto, ou ir numa casa de ópera assistir uma ópera, eu acho que, eu tenho esperanças que a gente realmente consiga, que esse momento da pessoa sair de casa
e ir para lá para experienciar esse som, que, como eu falei anteriormente, é uma das maneiras possíveis mais próximas da gente tocar outras pessoas, que isso seja mais valorizado ainda. Sim. Isso é único. Infelizmente, a tecnologia ainda não chegou. Por exemplo, esses smartphones que ficam nas nossas mãos o tempo todo, eles não são capazes de conduzir, de levar para as pessoas as sensações que o ao vivo levam. E mesmo que um dia, eventualmente, possam conseguir, eu imagino que existe uma coisa do momento, da presença, da energia que emana dos nossos corpos para os corpos de quem nos escuta. Eu acho que isso é único e eu acho que talvez esse momento que a gente está castrado de ter isso, eu acho que vai ser catártico quando isso tudo passar. Isso vai se fazer cada vez mais necessário. Eu espero que eu esteja profetizando. Pode ser que não. Não, é assim, obviamente eu falei que eu fiquei emocionado com o André Bocelli, mas eu queria estar vendo ele ao vivo na Praça do Duomo de Milão, não queria estar vendo pela televisão, óbvio que não, né? Mas é lógico. Nada substitui o nada, o ao vivo, obviamente, né? A gente vive, e isso é uma coisa, até uma coisa que eu gostaria, como é que eu posso dizer? Eu acho interessante falar isso, que pensa o seguinte, a gente vive mudanças, nós da música, a gente vive mudanças tecnológicas de difusão do que a gente faz desde a invenção do gramofone. Concorda comigo? Claro. Desde o momento que tinha lá aquele disco de cera, que o pessoal tinha que tocar dentro de uma campana para gravar o som, e era um disco de cera para 5 minutos de música ou 10 minutos de música, até as plataformas de streaming e as redes sociais que a gente vive hoje em dia, a gente tem vivido um processo de mudança de extrato de difusão que é permanente, e ele muda cada vez mais. De mutação eterna, né? De mutação eterna. Tanto é que se você for pensar, por exemplo, Beethoven, eu gosto muito de falar sobre Beethoven porque é o ano Beethoven, mas eu tenho lido muito sobre Beethoven. Ele, um dos trabalhos do Beethoven era receber encomendas de membros da nobreza lá em Viena. Eles pagavam estipêndios mensais para ele, para manter ele compondo. E aí, por exemplo, falando especificamente que eu falei agora, dos quartetos Razumovsky, o Conde Razumovsky era um diplomata russo que morava em Viena, gostava muito da música de Beethoven, e olha qual foi o acerto. Beethoven, o negócio é o seguinte, eu vou deixar para você uma grana todo mês, seu salário, e qual é a sua obrigação? A sua obrigação é compor músicas para quarteto de cordas e outras formações que eventualmente você achar interessante, e eu já contratei o Schuppanzich Quartet, que era um quarteto que existia lá em Viena nessa época, para eles ficarem à sua disposição, experimentando tudo que você escrever. Beleza, hein? Entendeu? Era assim. E aí, como é que essas experimentações aconteciam? O Razumovsky estava a fim de ouvir música, ele combinava com Beethoven. Pô, chega lá com os músicos sexta-feira, porque vai ter um jantar assim, assado, cozido, mas antes do jantar, a gente vai fazer uma apresentação, um sarau musical. Aí eles iam lá e tocavam o Opus 59, ou o Opus 72, ou o Opus 95, entendeu? E aí depois eles iam jantar, entendeu? Se você pensar que existia isso, e que existia, como é que eu posso dizer... E que hoje isso é substituído porque tô a fim de ouvir alguma coisa numa plataforma de streaming, isso está acontecendo do mesmo jeito. Agora, eu acho que assim, eu falo isso falando isso até como apreciador. Eu tenho quase, ano que vem, em março, faz 30 anos que eu botei o violino na mão pela primeira vez. Eu tô com 33 anos, comecei aos 4 anos de idade, então, março de 2021. Caraca, e a mãozinha, hein? Se viva eu estiver, tá aqui ainda, tá funcionando. Então, ela vai. São 30 anos já tocando, cara, nada substitui. Eu adoro assistir concerto. O Yo-Yo Ma, grande Yo-Yo Ma, violoncelista sino-americano, vinha tocar um recital aqui no final de abril, não vem mais, ele ia tocar Split Bar. Eu já tava com o meu ingresso para ser comprado, só que aí quando veio a história da pandemia, lógico, a gente
sabe que isso não vai acontecer, mas, cara, eu não ia perder a chance de assistir o Iomar lá no Teatro Municipal, Claro. tocando esse Sweet Bar, mas de jeito nenhum. Porque não é igual. Uma gravação não substitui. Eu ouço não a gravação dele, acho maravilhoso. Que bom que eu posso estar com ele, né? Com ele tocando sempre que me dá vontade. Aqui, né? É exatamente aqui, mas não é a mesma coisa. Né? Tomás, vamos responder a pergunta aqui, porque já a gente combinou 1 hora de live, né? Já passou. Mas vamos dar aquela gordurinha. Então, como uma prática musical contribui para a saúde mental de vocês, já que além das tarefas de trabalho, há o amor de vocês pela música. Vamos responder os dois, né, de forma concisa para a gente poder, porque tem umas outras 2 perguntas. Para mim, eu vivo música, eu respiro música, então eu estou sempre cantando e tocando e tentando ouvir coisas que me tirem dessa doideira que às vezes me deprime. Então a música faz muito bem para a saúde mental, eu como músico, né? E faz bem para a saúde mental das pessoas que não são músicos, que podem aproveitar a arte que os músicos fornecem para vocês, né? Eu canto, eu toco piano, eu faço coisa, eu canto música popular, eu vou fazer uns vídeos no YouTube tocando flauta, no YouTube não, no Facebook tocando flauta, porque eu fico cantando só música popular no Facebook. Então eu vou para minha área, que é mais música erudita. E você, como é que fica? Olha, para mim, com certeza. Eu acho que, em geral, estar em contato com a música já me mantém são, na normalidade. Num momento como esse, entanto, eu acho que é mais latente isso, né? E no caso, assim, eu acho que pelo menos eu acabo fazendo essa separação. Uma coisa é o Tomás violinista, músico, atuante. Ali é uma situação de trabalho, é um ato de trabalho, né? Que eu gosto muito de fazer, mas é uma situação que eu estou ali preocupado em atingir o resultado da melhor maneira possível, me esforçando da melhor maneira possível. Agora, existe um outro Tomás, que foi o Tomás que se apaixonou pela profissão de músico, que é o Tomás apreciador de música. Que ouve, né? Que ouve, que tem discografia, que lê, que pesquisa e que gosta de ler sobre os compositores e que gosta de, eventualmente, ouvir. Cara, quantas vezes eu já folheei, não essa, mas as várias outras grades, ouvindo um quarteto de Beethoven minuciosamente. Às vezes eu quero ouvir só a exposição do Opus 18, número 5. E eu pego aqui com a partitura, agora eu vou ouvir só lendo a parte do violino. Agora vai ser só a parte do violoncelo. E assim por diante. O meu fascínio com a música, né, ele vai muito por aí. E com certeza isso me mantém são. Sim. Né? Outra pergunta para nós dois aqui, é da Carla. A maneira de ensaiar pós-pandemia vai mudar? Bom, eu vou responder por mim, que sou cantor. Eu tive com o Mário esses dias, porque ele trouxe umas coisas para mim, eu peguei o carro, fui de máscara, ele de máscara, a gente conversando assim, 1 metro um do outro, e a gente conversando. Agora, como é que eu que sou cantor, como é que a gente vai fazer um ensaio pós-pandemia, entendeu? Porque a gente divide instrumento de sopro. A gente não vai poder dividir instrumento de sopro. Não até acabar essa confusão toda, até sair uma vacina, pelo menos. Sim. Então cada um, a gente vai ter que estipular bem, talvez para a gente poder cantar, porque a gente a nossa sala, a gente divide a sala de ensaio, né? Eu e o músico antigo e o quarteto. Isso. Nossa sala é uma sala que não é grande, então se eu canto muito forte, vai sair saliva. Então talvez tenha que ter algum tipo de biombo na minha frente para que eu possa cantar e não cuspa em ninguém. Então isso vai ter que ser pensado, sim. Sim. A gente vai ter que ter uma concepção de pós-ensaio, de ensaio pós-pandemia, sim. Vai alterar. Agora, não sei vocês, como é que você faz aí? Olha, pensando bem, eu acho o seguinte, eu parto do princípio que a partir do momento que for seguro a gente sair de casa, que a gente poder voltar a se agremiar, porque eu acho que esse é o grande ponto que a gente está vivendo agora. É a impossibilidade da gente estar junto, da gente estar próximo. Né? Basicamente, você está próximo com quem mora aí na sua casa com você. Eu estou próximo aqui da minha mulher, da Luísa, né? E das nossas gatas. A gente tem 2 gatinhas aqui. Mas, tirando isso, contato nenhum. Meus sogros que moram aqui na cidade do Rio também, a gente não está se encontrando de maneira alguma. Ou a única vez que a gente se encontrou, que foi para levá-los para tomar vacina, a gente estava todo paramentado como se fosse entrar no centro cirúrgico, luva, máscara, que a gente já tinha comprado lá no início de fevereiro, se precavindo para o que podia acontecer. Então eu imagino que a partir do momento que isso puder voltar a acontecer, a gente vai
poder com certeza voltar a se aproximar novamente. Agora, talvez eu responderia essa pergunta numa outra perspectiva, porque como essa coisa do online está muito latente agora, porque a gente está, né, muito em contato, eu imagino que talvez ela tenha pensado nessa pergunta na perspectiva de, por exemplo, você acha que vai rolar de fazer ensaio online? Não, ensaio online não rola. Não funciona. Complicado. Eu tenho tido a experiência de dar aula online. Porque eu dou aula de violino também, em particular. Eu tenho tido a experiência de dar aula online durante esse período. Meus alunos não tem como a gente se encontrar, né? Como todo mundo sabe. Olha, a vantagem é que, por exemplo, se eu tenho um aluno que mora em Belford Roxo e vem na minha casa, ele não sai de casa. Então, ele economiza um tempo precioso de transporte ou até de menos exposição a um risco de violência ou alguma coisa assim. Mas não é a mesma coisa. É bom, a pessoa não está parada, a pessoa está se desenvolvendo. De alguma forma. De alguma forma, mas não é igual. Mas não é 100%. Não. E ainda mais para música de câmara, tem o delay ainda. Então, não, e depois, assim, a conexão dele tá ruim, ele toca uma nota que você não ouviu. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, Juliana. É da Juliana. Vocês acreditam que a visão sobre a produção cultural do público, dos gestores e governantes pode mudar pós-pandemia? Olha, é uma pergunta bem desafiadora de responder. Eu acho o seguinte, falando até pelo que eu tenho observado no que está acontecendo, né? A classe artística ela está sem poder trabalhar, né? E assim, bom, nós temos um vínculo institucional, então a gente, enquanto, né, for possível, a gente vai trabalhando remotamente e levando o nosso trabalho dentro das possibilidades que são possíveis hoje. Agora, eu acredito que para uma cena cultural, para um mercado cultural, que... Tomás, sumiu o seu som. Sumiu o seu som. Não estou ouvindo você. Alô? Voltou. Ótimo. Não, então, nessa perspectiva, eu acho que nessa perspectiva desse momento, né, de assim, simplesmente, para a atividade cultural voltar, ela vai precisar de muito apoio vindo tanto da sociedade civil, né, seja via renúncia fiscal, seja via direta, quanto do poder público, e assim, eu acho que, de uma certa maneira, a arte ela tem se mostrado muito necessária nesse momento. Sim, Então, foi o nosso começo da nossa live, né? Exatamente. Então, eu imagino que pode ser um período de muito desenvolvimento e de muito crescimento, sim. Até porque, digamos assim, quais foram as primeiras coisas que pararam de acontecer? Nós. Né? Eu acho, Juliana, respondendo Tomás Juliana, deveria modificar, deveria ser uma outra percepção. A gente viu que a gente tem independência municipal, independência estadual, isso tudo pode ser voltado para o benefício do músico local, do músico estadual, porque a importância da arte ela tem que ser reconhecida, não pode ser jamais esquecida e apagada, né? Sim. Não, com certeza. E pensando, por exemplo, numa perspectiva econômica, que eu acho que tem sido uma preocupação muito grande, assim, bom, eu não sou economista, né, mas eu entendo o seguinte, as coisas, elas eu acho que, assim, é um pouco aquela história do ovo e da galinha, sabe? Assim, é a demanda que vai estimular a oferta ou vice-versa? Eu acho que depende muito, e eu acho que pode funcionar muito da seguinte maneira. A necessidade, digamos que a necessidade, por exemplo, de ir num show, de assistir um concerto, ela não vai ser tão imediata, porque tem coisas que, eventualmente, por uma questão até de sobrevivência, elas acabam sendo importantes, sei lá. Se, por exemplo, em algum momento o álcool gel vai parar de ser produzido, isso o pessoal não vai deixar acontecer, inclusive já existe todo um protocolo que é feito para que ele continue a ser produzido, mesmo nesse período de pandemia. Máscaras.
máscaras e assim por diante. Agora, a partir do momento que a engrenagem começar a voltar, a girar, e partindo-se do pressuposto de que a gente tem sido, assim, espero estar fazendo uma leitura correta, a gente tem sido tão necessário assim nesse momento, a partir do momento que a pessoa aperta o controle remoto, liga a televisão e vai ver Netflix, ela está vendo ali uma produção audiovisual que tem música, que tem cinema, que tem teatro, que tem tudo. Né? Que não é de graça, que gerou, que as pessoas estudaram, fizeram faculdade de arte, se fizeram o máximo para chegar, para ser os melhores, para chegar até ali, não é de graça, não caiu do céu. Não, e até você tem que pensar também que a pessoa que assiste Netflix está pagando por ele também. Também, né? É uma cadeia produtiva que gira, que faz esse dinheiro girar. Então, eu imagino que em algum momento assim, isso vai voltar. Respondendo uma última pergunta. Tem mais duas aqui, Solange Machado. E a do Jefferson. Vamos fazer a da Solange. Por mais que ainda não possamos ainda dimensionar os efeitos do que estamos vivendo, qual é a expectativa de emoção do reencontro com o público? Respondendo antes do Leandro. Total. Expectativa total. Eu não vejo a hora de pisar no palco de novo. Eu não vejo a hora de tocar ali no Cinearte UF, de tocar no Teatro da UF, de tocar em todos os espaços que a gente toca dentro da UF. Nós já tocamos no auditório ali do NAB, já tocamos no Instituto Federal do Noroeste Fluminense, lá em Pádua, no auditório deles. E temos vários projetos interessantes para implementar, voltar a tocar na Biblioteca Central e fazer várias coisas. E, sem dúvida nenhuma, chegar em outros espaços fora da UF também, Sala Cine Meirelles. O Quarteto da UF tem um concerto marcado 28 de agosto desse ano, na Sala Cine Meirelles. A gente está planejado para tocar, mas não sabe se vai tocar, né? Mas, de qualquer forma, com certeza a expectativa é total, a gente não vê a hora disso passar. Eu acho, na minha opinião, acho que vai ser extremamente emocionante, emocional, né? Porque a gente vai estar tenso de voltar a tocar depois de tanto tempo, o público vai estar ansioso em nos rever, e então a gente vai tentar fazer o melhor, e o público vai estar querendo ouvir o melhor, porque vai estar carente também de música ao vivo da gente. Então vai ser uma troca de energia muito intensa e muito bonita, eu espero, né? Eu espero que não demore muito. Não, com certeza que seja o antes possível, mas naturalmente com segurança sanitária. Vamos responder a última pergunta aqui do Jefferson, que é para nós dois, Leandro e Tomás. Qual dica vocês dão para quem está começando a estudar música agora? Olha, eu vou falar aqui. Eu acho que se fizer a sua alma cantar, manda ver. É difícil, é complicado, o mercado é restrito, mas se for o seu caminho, cai de cabeça. A primeira coisa que eu acho que tem que ter em mente é unir o seu talento à sua prática física, né? Ao seu estudo. Nada vem de graça, o talento não vai ser desenvolvido sem a sua prática, o seu estudo, hora bunda das cadeiras, né? Hora bunda da cadeira. Então, claro. É importante você unir isso. Se você quer, se é o seu amor, mas talvez você não tenha tanto talento, estudar também, porque a técnica sobrepõe muitas coisas. E você pode galgar espaço muito mais, às vezes, que um cara muito talentoso, porque você estudou mais, tá, mas com tudo nos dedos. Então, não desistir, seguir a sua alma. Se sua alma canta, se sua alma toca, você quer ser músico, vá. Não, com certeza. E, assim, eu acho que a profissão de músico é uma profissão muito desafiadora, mas é uma profissão muito bonita. Eu acho que não tem nada mais gratificante para um músico quando ele entra num palco, ele olha para a plateia, não importa se tem uma pessoa, se tem 1 milhão de pessoas, mas ele chega ali e ele comunica, ele toca o coração e a alma das pessoas. Eu acho que isso, sim, independente de estilo, de forma musical, não interessa. Se você comunica, isso é o mais importante. E para quem está começando a estudar música agora, eu recomendo
ouvir muito música, aproveitar para conhecer muito repertório. Recomendo manter a prática diária, por mais difícil que seja nesse momento, só 1, 2 ou 3 horas de estudo, dependendo do nível que você está. Vai estudar, é difícil para todo mundo, mas um momento como esse, ele inclusive é um convite para a gente ir mais dentro ainda da gente, para buscar essa inspiração, para a gente levar para o nosso ouvinte. E assim, o mais importante para quem está começando, por exemplo, se eu escolhi um instrumento como o violino, que é o seu, ou a viola, é ouvir músicos que estão à sua volta fazendo o que você quer fazer um dia, para você ter um parâmetro, não se isolar, estudar em casa, sim, se desenvolver sua técnica, mas almejar alguma coisa. Sim. Sempre estar aberto a tocar com um colega, para dividir a partitura, isso tudo você cresce, ouvir aquele músico que você idolatra ao vivo, e assim vai. Se bota a sua cara a tapa, vai, porque a coisa... vivenciar. Eu acho que a gente... Vivenciar. Uma das coisas que a gente aprende muito é vivenciando, indo assistir concertos, indo assistir masterclasses, tocar em masterclasses, assistir o show da banda que você gosta, e tocar, cantar, se divertir, dançar, pular. Eu acho que tudo isso faz toda a diferença. Sim. E agora, o que é muito importante para quem está começando a estudar música é desenvolver o quanto antes uma maneira de aprender as coisas que seja muito, muito eficiente. Para si. Porque aí você com certeza consegue se desenvolver muito mais. Sim. Tem uma última pergunta. A última pergunta, hein? Apareceu uma pergunta aqui. É uma pergunta polêmica. Peraí, pergunta polêmica do Henrique. Ô, Henrique. Com um governo que sinaliza cortes de verba nas universidades e com a crise financeira do coronavírus, vocês não temem que corte de verbas na UF impactem o trabalho de vocês? Já está impactando há muito tempo. Olha, o corte de verbas que a gente vivencia há pelo menos 6 ou 7 anos impacta o nosso trabalho o tempo todo. Só que a gente zela muito pelo trabalho que a gente faz, e eu acho que a gente acredita muito no que a gente faz, e é por isso que a gente está sempre buscando fazer o melhor trabalho possível e levar o trabalho mais bonito possível para o público que gosta do que a gente faz. A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que ser maior do que isso tudo. A gente tem que ser maior. A gente não pode simplesmente se entregar e ficar deprimido, não vou mais fazer. A gente tem que ser maior que isso tudo, porque a música continua, eles vão passar e a gente vai ficar aqui. Então a gente tem que fazer. Exatamente. A gente tem que fazer. E eu queria concluir dizendo que, assim, eu acho que está dentro da atribuição de ser músico, usando a metáfora, fazer a melhor limonada possível. É do limão. Com os limões que nos são dados. E até aproveito esse momento para dizer o seguinte, eu acho que, assim, eu tenho certeza disso aqui, todas as pessoas que estão acima da gente, dentro da estrutura da UF, trabalham incansavelmente, incessantemente, para que a gente consiga levar o que a gente faz ao máximo possível para as pessoas. Sim, porque, infelizmente, essa questão, por exemplo, das verbas, elas não dependem, por exemplo, do nosso magnífico reitor. Ele, por exemplo, é uma pessoa que está sempre presente, assiste os nossos concertos, prestigia o nosso trabalho, e assim, eu tenho certeza que se fosse possível, muito mais coisa poderia ser feito, mas eu acho que o máximo que é possível ser feito, a gente tem feito. E a gente vai lutar para sempre continuar fazendo esse trabalho impactar a vida de mais e mais pessoas. E tem muita coisa que a gente não está tocando, assim, ensaiando, tocando. Mas para a gente chegar hoje aqui, deu um trabalho danado. Então a gente trabalha. Nós temos um grupo de discussão que é o dia inteiro, a gente respondendo, ouvindo e preparando coisas e preparando esse momento que para estarmos aqui hoje, e faremos muitas lives ainda. Com certeza. Deu muito trabalho, a gente não está parado, hora nenhuma, entendeu? Mas o corte de verbas vem impactando há muito tempo, antes de Temer, de Dilma já vem impactando, Temer agora piorou mais, e a gente tem que seguir, a vida e a arte é muito maior do que isso tudo. Com certeza, e a arte sempre fica,
e ela sempre contribui para que a gente sobreviva. É isso, vamos encerrar então? Com certeza. Eu queria, então, agradecer a todos que participaram aqui, muita gente participando no chat, falando coisas e fazendo perguntas. Eu queria agradecer o Tomás pela presença. Aliás, dizer que a ideia dessa live conjunta foi dele. Foi ótimo. Obrigado foi pelo ótimo. Crédito. O Tomás vai fazer uma live semana que vem lá na página do Quarteto. Isso. Então, sugiro quem não curte a página do Quarteto, vai lá, todo mundo curtir para poder assistir a live do Tomás. Eu aqui do Música Antiga, a gente vai ter outras lives. Eu sugiro que a gente faça salas de filme, salas de projeção e lives também comigo. Claro. Eu posso chamar o Mário para fazer junto comigo, chamar a Lenora, ou eu sozinho mesmo. Então, fiquem atentos que nós estamos aí para trabalhar, porque a arte ela é eterna e não vai parar jamais. É isso aí. É exatamente isso. Deixar aqui... A arte nos une. A arte nos une sempre. Eu queria agradecer muito a cada um de vocês que nos assistiu hoje. Agradecer a todos que perguntaram, a todos que fizeram seus comentários super carinhosos com a gente, e dizer que é um prazer enorme fazer parte da estrutura da Universidade Federal Fluminense, como membro do Quarteto de Cordas da UF, e agradecer muito ao Leandro também pela simpatia e por a gente ter conseguido fazer isso. Eu acho que foi muito melhor do que a gente esperava. Foi. Eu tava nervoso, também agora tô feliz. Ansioso, já tô relaxado, e deixar um beijão para todo mundo. Então, gente, olha, vamos encerrar aqui. Depois eu vou pedir pro Jefferson deixar a live disponível para quem puder rever aí na parte da Música Antiga. E aí a arte nos une. Fiquem atentos aos próximos contatos. É isso aí. Tchauzinho, um abraço. Tchau, gente. Abraço. Valeu muito. Valeu, um abraço.